Meus caríssimos alunos, estamos a iniciar nossa aula de hoje, nosso encontro esperado. Tema de hoje, o ego e o princípio da realidade. Ontem estudávamos o id e o princípio do prazer, hoje o ego e o princípio da realidade. Amanhã estaremos a estudar o superego, o princípio da moralidade. Sejam bem-vindos à nossa reflexão de hoje e vamos ao nosso trabalho. Bom dia! Estamos diante de uma nova semana, novas oportunidades. Uma ideia boa de motivação para a semana. Vamos tirar da sonatas. Sonatas, século XVIII, Mozart, Beethoven. A ideia principal. Na sonata, todos os temas do movimento se encontram sempre no começo. Depois, o que se segue serão sempre variações em cima dos movimentos do início. Assim é a nossa vida. Tudo o que acontece da idade uterina aos 6, 7 anos, todos esses movimentos, essas relações, são primordiais. Acontece no início. O que se segue depois são variações, reinvenções, sempre baseadas no início do processo da vida. Pense nisso. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Vamos ao nosso texto de hoje, então, abrindo a partir do bom dia. Cada pessoa é uma partitura única. A citação evoca uma comparação poética entre a individualidade humana e uma composição musical, destacando a singularidade e a complexidade de cada ser. Nesse espírito, podemos elaborar um texto que reflete sobre a psicanálise, especialmente por meio das lentes do ego e do princípio da realidade, inspirando-se nesta metáfora musical. Assim como cada partitura é única, com seus próprios acordes e melodias, cada indivíduo carrega consigo uma singularidade irreplicável. Na psicanálise, isso se manifesta na forma como o inconsciente individual se configura, influenciado por experiências, desejos, conflitos internos. Reconhecer essa singularidade é fundamental para o entendimento de si mesmo e do outro, e permite uma apreciação mais profunda das complexidades humanas. O ego, na teoria psicanalítica, atua como um maestro que tenta harmonizar as demandas do id, instintos básicos, com as restrições do superego, valores e regras sociais. Ele se desenvolve como um arranjo melódico e se ajusta e se reajusta ao longo da vida para manter uma sinfonia interna equilibrada. A consciência de como o ego se forma e se adapta pode ajudar na autorregulação emocional e no fortalecimento da identidade pessoal. O princípio da realidade é a capacidade do ego de adiar a gratificação instantânea em favor de ações mais adequadas e realistas. É como se, em uma composição, certos acordes precisassem ser adaptados para que a peça como um todo seja harmônica e coerente. Entender e aplicar o princípio da realidade é crucial para a saúde mental e o bem-estar, pois permite uma navegação mais eficaz pelas complexidades da vida. O desenvolvimento pessoal é um processo contínuo de crescimento e mudança, semelhante a variações melódicas sobre os primeiros movimentos de uma sinfonia. Esse crescimento ocorre à medida que enfrentamos e superamos desafios e aprendemos com eles a expandir nossa compreensão de nós mesmos e do mundo. Encarar a vida como uma oportunidade para o desenvolvimento pessoal pode levar a uma existência mais rica e significativa. Finalmente, a resiliência psíquica pode ser vista como a habilidade de manter a harmonia interna, mesmo diante das dissonâncias da vida.
Assim como um compositor encontra beleza nas tensões e resoluções, podemos aprender a encontrar equilíbrio e força nos momentos de dificuldade. Cultivar resiliência é essencial para manter a saúde mental e a capacidade de se adaptar e crescer por meio dos desafios. Pensemos nisso. Quanto à arte, vamos hoje de uma crônica de Carlos Drummond de Andrade. Para aprofundar o estudo da crônica, última crônica de Drummond, na ótica da psicanálise, especialmente no que diz relação ao ego e ao princípio da realidade, é essencial estruturar nossa reflexão. Antes de mergulharmos na análise da crônica, é fundamental compreender o conceito de ego dentro da teoria psicanalítica. O ego, uma das 3 instâncias da estrutura da personalidade na teoria freudiana, ao lado do id e do superego. O ego funciona como um mediador entre os desejos primitivos do id, as demandas moralizantes do superego e a realidade externa. O ego busca a satisfação dos desejos de maneira socialmente aceitável e opera sob o princípio da realidade, que exige uma avaliação racional das circunstâncias e a postergação da gratificação imediata em favor de benefícios a longo prazo. A crônica de Drummond ilustra magistralmente a função do ego em sua busca por significado, nas pequenas coisas, nas trivialidades do cotidiano. Observem, coloquei nota a crônica, porque trata-se de uma pérola de Drummond. Vale a pena o mergulho. Esse processo reflete a essência do princípio da realidade, onde o indivíduo precisa negociar seus desejos internos com as possibilidades e limitações do mundo externo. Por meio dessa lente, podemos ver como o narrador se deleita e reflete sobre aspectos da vida, ao encontrar a profundidade e o significado, onde, à primeira vista, parece não existir. A narrativa também aborda a contínua tentativa do ego de harmonizar o ideal com o real. Essa dinâmica é evidente na forma como o narrador observa e interage com os elementos ao seu redor, buscando extrair deles uma essência que ressoa com seus próprios desejos e valores internos. A crônica sugere uma reconciliação entre o mundo interno do indivíduo e a realidade externa, um equilíbrio delicado que o ego constantemente esforça-se para manter. A atenção do narrador aos detalhes do cotidiano e sua reflexão sobre eles exemplificam o princípio da realidade em ação. Ele não apenas aceita o mundo como ele é, mas também procura compreendê-lo, encontrar o seu lugar nele. Isso envolve uma apreciação pela complexidade das relações humanas e uma aceitação da imperfeição da vida, temas que estão profundamente enraizados na psicanálise e na compreensão do ego como um facilitador da interação saudável com a realidade. Finalmente, a análise psicanalítica da crônica nos permite ver como a narrativa serve como uma metáfora para o trabalho do ego em negociar os desejos internos com o mundo externo. O texto de Drummond, por meio de sua simplicidade e profundidade, oferece um terreno fértil para explorar a complexidade da experiência humana e o papel do ego em mediar essa experiência dentro dos limites impostos pelo princípio da realidade. Finalmente, a última crônica de Drummond é um exemplo brilhante de como a literatura pode refletir e explorar os conceitos psicanalíticos. Pensemos nisso. Como uma terceira reflexão que possa nos ajudar, estamos aqui diante do roteiro. Observem que dentro da nossa combinação, da nossa programação, o roteiro sempre nos remete a 3 questionamentos significativos dentro da temática abordada. Hoje estamos a abordar o tema o ego e o princípio da realidade. Dentro dessa temática, 3 questões. Observem a primeira. Como o ego se adapta às novas formas de realidade virtual e às interações mediadas pela tecnologia no século XXI?
a realidade virtual e a tecnologia, e quais são as implicações dessa adaptação para a saúde mental. Dizia há pouco em uma outra gravação, estive, durante o sábado e domingo, intensamente experimentando a realidade virtual. Provavelmente 12 horas em cada dia. Estava a pilotar uma experiência, a experimentar uma experiência no contexto da realidade virtual. É impressionante que nesta pilotagem, a procura de sensações e emoções, a realidade virtual nos oferece. Então, imagine o desafio que a realidade virtual, que essas novas tecnologias trazem para o nosso ego. E as implicações, as consequências da nossa vivência do nosso dia a dia em relação à saúde mental, quando experimentamos, quando vivenciamos a realidade virtual, que está aí. Vejam a juventude, vejam os adolescentes, vejam a infância e vejam os adultos. Como a realidade virtual, ela é sedutora. Hoje diríamos, atualizando a mitologia grega, o canto da sereia. O canto da sereia. Preciso se amarrar ao mastro para não se deixar sucumbir. Então, primeira questão, como o ego trabalha essas novas formas de realidade virtual. Durante a aula de hoje, vamos procurar informações para elaborar uma possível resposta. Segunda questão a ser colocada, de que maneira acrescente ênfase na gratificação imediata, o prazer imediato, promovido pela realidade virtual, pelas redes, pela economia de atenção, desafia o princípio da realidade e afeta a função reguladora do ego. Ao experimentar a realidade virtual, experimentamos não o princípio da realidade, o princípio do prazer. Como trabalhar isso? Como o ego regula essa necessidade? Regula essa procura, muitas vezes fora dos limites verdadeiros. E a terceira questão, ser colocada e que nos acompanha na temática de hoje, como as teorias pós-freudianas contribuem para a compreensão do ego neste mundo globalizado. Desafios transnacionais, mudanças climáticas e desigualdades econômicas. Como nos situamos? Como essas teorias, teoria de Freud, pós-Freud, podem contribuir para agregar valores à globalização, aos desafios transnacionais, às mudanças climáticas e desigualdades econômicas. Nós já nos demos conta que a teoria freudiana não se circunscreve a um narcisismo doentio. A psicanálise implica e tem consequências para cada um, para o nós, para o entorno, para o grande contexto da vida humana. Então, diante da reflexão de hoje, da aula de hoje, o ego e o princípio da realidade, procuremos informações que venham ao encontro, justamente para trabalhar essas questões. Aqui eu coloquei em destaque, veja na primeira questão, o que nos chama a atenção: a complexidade das interações virtuais e o bombardeio constante dessas informações. Complexidade das interações. Precisamos refletir, precisamos pensar a nossa prática. Eu dizia a vocês, sábado e domingo, estive 24 horas a viver a realidade virtual. Um bombardeio constante. A segunda questão, coloquei em destaque
predominância do princípio do prazer sobre o princípio da realidade. Verdade. Verdade. Quantos que não maratonam, não fazem da realidade virtual uma verdadeira maratona, experimentando o princípio do prazer, sensações, emoções que nascem da realidade virtual. E aqui destaquei os insights em termos da formação da identidade individual e formação da identidade coletiva. A questão da ansiedade compartilhada pelas conexões, pelas redes, o lugar dos mecanismos de defesa diante das ameaças globais. Perfeito? Então vamos para o próximo bloco. Nesse bloco nós estamos diante do ego, do mapa mental, o ego e o princípio da realidade. Não estou a elaborar mais um texto síntese devido às facilitações do mapa mental, cada vez mais com informações já conhecidas de vocês. No início, por uma questão didático-pedagógica, trazia uma síntese do mapa mental devido ao não domínio dos muitos conceitos. Hoje, depois de 5 módulos trabalhados, já nos consideramos iniciados, já nos consideramos suficientemente preparados para os desafios básicos. Estamos a iniciar o 6º módulo, e como dizia, do 6º até o 10º, até o 12º, estamos a provocá-los já numa perspectiva não simplesmente da aprendizagem básica, mas da aprendizagem intermediária. Então, com relação ao mapa, destacamos a natureza do ego, funções do ego, desenvolvimento, ego e mecanismos, ego e desenvolvimento psicossexual, o ego e a questão da prática clínica, o ego e a questão da pesquisa contemporânea, ego e mecanismos de defesa com mais detalhes. Observe que nos chama a atenção aqui. Definição do ego, sempre já nos damos conta da mediação que ele faz entre id e superego, é a realidade. Funções, perceber, de trabalhar, de interpretar estímulos sensoriais. Ele elabora um juízo da realidade, entre o que é um pensamento externo, a experiência do pensamento externo, a experiência do mundo externo. Tem uma série de mecanismos de defesa. Desenvolvemos o ego de modo especial na infância, evidentemente sempre a partir do id, na adolescência e na vida adulta. O ego tem os seus mecanismos de defesa, destacamos repressão, formação reativa e projeção. Experimentamos, por meio do ego, o desenvolvimento psicossexual. São as diversas fases, aquelas 5 fases. Aqui um destaque para a oral, anal e fálica. O ego na clínica é trabalhado na perspectiva das neuroses, conflito que se dá entre o ego, o id e o superego. Na perspectiva das psicoses, que é a perda da realidade, e os transtornos de personalidade, dificuldades de regular o ego, na experiência das emoções e dos impulsos. Finalmente, na pesquisa contemporânea, estamos atentos às novas teorias, visões clássicas e contemporâneas do ego e presença de novas disciplinas, visão inter-multidisciplinar. Aqui um destaque para a neurociência. Reforçamos cada vez mais os mecanismos que, no módulo anterior, estudávamos com mais detalhes: sublimação, negação, deslocamento, racionalização, regulação aléxica e uma conclusão em termos de saúde psicológica. Um conceito central tanto da psicanálise quanto da psicologia. Vamos para o próximo bloco. Aqui nós estamos diante do texto retirado do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas, do seu blog. É um texto que é o texto oficial, que tem mais recursos, mais bibliografias, mais vídeos. Aqui um texto limpo, mostrando a vocês como essa literatura, como essa abordagem, como a elaboração desse texto é um texto facilitador da compreensão.
dos conceitos. No nosso caso aqui, psicanálise, o ego e o princípio da realidade explicado. É um texto dirigido porque eu manipulei o texto, eu, de certa forma, dei um olhar, uma forma de lê-lo, destacando com cores diferentes, mas a estrutura do texto, começamos aqui pela estrutura: psicanálise, o ego e o princípio da realidade, a natureza do id, o papel do ego. Vamos na sequência, só as temáticas mais os princípios de prazer e de realidade, o processo que acontece quando nós pensamos na estruturação da personalidade, os mecanismos de defesa, a importância da psicanálise e da terapia, a influência da teoria psicanalítica numa mudança de comportamento, de lugar, e a conclusão. Veja o texto com calma, uma leitura disciplinada, atenta, buscando familiaridade. Não se trata de memória, se trata de uma convivência, criar laços de amizade com a narrativa. Vamos para o próximo bloco. Nesse bloco nós estamos diante das questões básicas do conhecimento de vocês, apenas destaque. Oba, vamos lá de novo. Vamos trabalhar o destaque, vamos se anda. A natureza da psicanálise, temos uma ideia disso. O ego dentro da teoria psicanalítica. Estamos a pensar e refletir na aula de hoje. O princípio da realidade na perspectiva da teoria psicanalítica. O desenvolvimento da personalidade nessa trilogia, id, ego e superego. A presença dos mecanismos de defesa. A questão do lugar da psicanálise, do lugar da teoria psicanalítica e a influência duradoura da teoria psicanalítica ao longo da história do tempo. Perfeito? Aqui nós temos 3 textos, vamos abrir o primeiro. É um texto pequeno sobre realidade. Princípio da realidade, conceito de princípio da realidade. Vale o mergulho. Vamos para o próximo texto. Aqui nós temos uma produção super interessante com elementos da teoria freudiana, onde aparece também uma abordagem sobre id, ego e superego. Vale a pena? Vale a pena. Vamos para o próximo texto. E aqui nós temos um texto de um grupo que nós acompanhamos, que é o grupo da psicanálise clínica, também formadores de psicanalistas para o mercado. Tem uma proposta boa de formação e também tem uma literatura acessível àqueles que se encontram em processo de aprendizagem. Perfeito? Princípio do prazer e da realidade. Vamos para o próximo bloco. Mudando. Cá nós estamos diante daquele material que é menina dos olhos do nosso trabalho, informes das produções culturais e artísticas em relação ao ego e o princípio da realidade. Crônica, Drummond de Andrade, já começamos a mexer com ela no início, vale a pena, coloquei uma chamada em nota de rodapé para que vocês leiam essa crônica no original. É uma pérola rara, vale o mergulho. E o que acrescentamos? Acrescentamos a leitura na perspectiva da psicanálise. Aqui nós temos a tradição religiosa, Bhagavad Gita, hinduísmo, vale o mergulho? Vale o mergulho. O importante é que nós saibamos sair das nossas tradições religiosas e conhecer outras tradições religiosas, que têm o mesmo lugar e a mesma importância. A psicanálise trabalha com a diversidade. Portanto, a nossa abertura plural para a diversidade. Tradição religiosa, Bhagavad Gita, vale a pena, vamos trabalhar com ela mais à frente. A frase latina de hoje, Carpe Diem, de Horácio, conhecida de vocês em produções cinematográficas. Vale o mergulho, mitologia indígena, lenda de Guaraci e Jurupari. Um mergulho. Estamos a trabalhar uma cultura tupiniquim necessária
para o nosso conhecimento, nosso repertório, nossa cultura. E, finalmente, outro gênero, teatro, tragédia, em Sófocles, Édipo Rei. O mergulho também. Aí, a orientação. Quem tem tempo, tem pré-requisitos, tem uma devoção especial pela literatura, pelas produções culturais e artísticas, vale a pena passar por uma? Vale a pena, gente. Agrega visão, agrega sensibilidade, agrega leitura de realidade. Vamos para o próximo bloco. Aqui na sequência nós sempre temos essa leitura que é uma leitura de juízo. Importante que nós profissionais, nós estudantes, sempre tenhamos a sabedoria de procurar ver os dois lados, da fraqueza e da potencialidade. Limites e possibilidades da teoria freudiana, do ego e do princípio da realidade. Você já conhece o material, limites e fragilidades e possibilidades e benefícios. Vale a pena o mergulho, conhecimento, familiaridade. Vamos para o próximo bloco. Aqui nós temos a proposta do primeiro exercício, sempre voltado para uma autoanálise, na perspectiva hoje, no caso, ego e o princípio da realidade. Vocês têm o conhecimento do esquema, apresento um exercício e uma consideração do exercício e um exemplo para ilustrar, para facilitar a compreensão. Perfeito? Convido a todos. Vale a pena? Sempre vale a pena. Vamos passar para o outro módulo. Aqui é apenas um ato falho, não se trata de mudar de módulo, trata-se de mudar de bloco. Então, estamos aqui no exercício 2. Vamos justamente pegar o Bhagavad Gita, hinduísmo, uma leitura em 3 níveis. Convite a vocês para o Bhagavad Gita, nível básico e nível intermediário. Nessa altura, depois de experimentarem 5 módulos, estamos no 6º módulo, dizia a vocês, do 6º até o 10º, estaremos a trabalhar com o nível básico e intermediário. Todos estão convidados a fazer a experiência dos 2 níveis, no sentido de mostrar que a progressão da aprendizagem é uma realidade. Vale a pena. Mergulhem depois nesse material. Vamos para o próximo bloco. Meus caríssimos alunos, então, com esta apresentação, nos encontramos dentro do nosso tempo programado, o ideal, em termos de projeção, a partir do 6º módulo, trabalhar não 1 hora, trabalhar 30 minutos, dentro de uma margem de 30 para 45 no máximo. Hoje nós fizemos num bom tempo, de uma forma que não acarretou atropelos e nem suicídio pedagógico. Os 3 elementos, id, ego, superego, essa trilogia, essa interação, essa dinâmica, essa psicodinâmica que acontece com esses 3 elementos, ela dá o tom da psicanálise. Então, hoje nós estamos a falar do ego, amanhã falaremos do superego e do princípio da moralidade. Bem-vindos à aula de hoje, aproveitem, leiam depois com muita calma os anexos. Vou acrescentar aqui ao final da minha fala de hoje o artigo oficial principal tirado do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas. Estamos caminhando. Sei um pouco das facilidades de vocês e sei um pouco das dificuldades. Sempre que me dou conta das dificuldades, eu procuro saná-las. O importante é manter fidelidade aos propósitos do início do curso. Vale a pena. Não se incomodem com a intensidade das informações, cada um tem o seu tempo, eu sei disso, cada um tem as suas condições necessárias. O importante é a persistência, o importante é a fidelização aos propósitos.
aos propósitos de conhecer melhor a psicanálise. Então, tenham um bom estudo, tenham um bom trabalho, mantenham a esperança. Essa chama da esperança sempre acesa. Vamos em frente.